Boa tarde, meu irmão. Um prazer estar aqui com você e vamos aqui estudar a palavra do Senhor. Hoje estudaremos sobre certeza de salvação. E aí me diz aí, você já tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, para onde você vai? Se o arrebatamento acontecer hoje, você sobe com Cristo ou você ficará para a tribulação? Olha só, vamos falar aqui um pouco sobre certeza de salvação. Meu irmão, é uma realidade de crentes poderem ter dúvida da sua salvação. Crentes salvos, que já creram em Jesus Cristo, mas ali, por um momento de fraqueza da sua fé, terem dúvidas da sua salvação. Isso é algo que pode acontecer, principalmente com novos convertidos. As pessoas ali que estão no começo da sua caminhada cristã, podem passar por momentos de dúvida da salvação. Por quê? Olha só, meu irmão, nós não podemos ser ingênuos. Nós temos um inimigo, Satanás, o diabo, ele não está contente e não ficou contente quando perdeu você para Cristo. Então, no dia em que você creu em Jesus Cristo, no dia em que você aceitou, recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Satanás ele perdeu o domínio sobre a sua vida. E ele percebeu que você saiu das trevas e foi transportado para a luz de nosso Senhor Jesus Cristo e agora está seguro com ele. Satanás, sabendo disso, que você agora não pertence mais a ele, ele vai tentar fazer de tudo para atrapalhar a sua jornada cristã. Porque a salvação ele não vai conseguir tirar de você, mas ele poderá lançar os seus dardos inflamados. Lembra o que diz Efésios capítulo 6, que Satanás ele é o nosso inimigo e ele lança seus dardos inflamados numa tentativa de fazer com que você não cresça espiritualmente. Uma dessas artimanhas de Satanás é lançando o dardo da dúvida na sua mente. Olha, será que Deus realmente me ama? Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente Cristo me salvou? E essas dúvidas ele pode lançar na sua mente. E ele quer fazer com que você acredite na mentira dele. Porque fazendo com que você acredite na mentira dele, você vai ficar travado no seu crescimento espiritual. Você será uma pessoa infrutífera na sua jornada cristã. Então, é uma realidade que pessoas crentes que já são convertidos podem passar por balanços na sua fé se ouvirem a voz de Satanás. Mas aqui, meu irmão, eu gostaria de mostrar para você que a Bíblia, ela nos dá certeza de salvação. E se você tem essa dúvida, e caso você já creu em Jesus Cristo e tem essa dúvida, eu gostaria de mostrar para você como a Bíblia ela pode fortalecer a nossa fé. E ela fala claramente que nós que já cremos em Jesus Cristo, nós que já recebemos a Jesus Cristo, nós podemos ter essa certeza da salvação. Eu, no começo da minha vida cristã, fui uma das pessoas que acabou sendo enganada por Satanás, ele lançando seus dardos inflamados. Eu acabei acreditando nisso e passei um bom tempo da minha vida com dúvida da minha salvação. E olha só, uma pessoa que tem dúvida da sua salvação, ela passa o dia temerosa. Por quê? Ela fica com medo se realmente, e se eu morrer hoje, será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? Será que realmente eu sou salvo? O medo domina o seu coração. O medo é a expressão dos seus sentimentos. E olha só, uma pessoa que tem dúvida de salvação, ela não consegue ter paz. Na sua mente, no seu coração, no seu interior, ela não consegue ter paz. Mas graças a Deus, Deus não me permitiu que eu ficasse com essa dúvida. E mediante o estudo da palavra de Deus, Ele tirou completamente essa dúvida que eu tinha. E me deu, no lugar da dúvida, a certeza de salvação. A partir daquele momento em que a palavra de Deus penetrou a minha mente e meu coração, ela trouxe uma transformação radical nas minhas emoções. Eu já passei a não mais ter medo, mas agora a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estava transbordante em meu coração. Hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida da salvação, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar no meu depósito, o meu galardão, até o dia da sua vinda. É certeza que Ele nos dá. E eu gostaria que você também, crente em Jesus Cristo, que talvez esteja passando por dúvida de salvação, você também tenha essa certeza de salvação e vença dessa maneira
os ataques de Satanás. Para iniciar, gostaria de ler com você 1 João, capítulo 5, versículo 11 em diante. Versículo 11 ao 13. É um versículo, claro, que deixa para você a base da nossa salvação. E diz assim esse texto, 1 João 5, do 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha só, até esse versículo 12 nos deixa claro que uma pessoa pode ter certeza da sua salvação. E aqui a Bíblia nos diz que Deus ele nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. E aqui fica fácil você saber se você tem essa salvação ou não. Se você tem a Jesus Cristo morando no seu coração, você tem a salvação. Se caso Cristo ainda não mora no seu coração, se caso você ainda não fez esse convite para Cristo habitar no seu coração e te trazer a salvação, se caso você ainda não invocou o nome de Cristo para te salvar, isso significa que você ainda não tem a salvação. Olha só, é muito fácil para você saber se você é salvo ou se você não é salvo. Você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se já recebeu, descanse em paz, porque Cristo habita em você e você já tem a vida eterna. Mas caso você ainda não tenha recebido a Cristo ainda, então você precisa tomar essa decisão, porque ao tomar a decisão, Cristo habitará dentro de você e Ele dará para você a vida eterna. E olha só o que diz o versículo 13, fala assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha só, João escreveu essa carta, 1 João, e um desses propósitos que ele escreveu a carta é nos dar a segurança da salvação, nos dar a certeza da salvação, e ele diz isso: essas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, vocês que já creram em Jesus Cristo, vocês que já receberam a Jesus Cristo, vocês podem ter segurança de salvação, vocês podem ter segurança eterna. É isso que a Bíblia nos ensina. Meu irmão, você precisa analisar a sua vida. Já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se já, você não precisa ter medo de Satanás. Você não precisa ter medo do inferno. Por quê? O inferno agora não é mais uma realidade para a sua vida. Porque agora você saiu das trevas e já está na luz e a salvação é garantida para você. Vida eterna, meu irmão, não é algo que você vai ganhar no futuro, você vai ganhar após a morte. Não, a Bíblia fala que você já tem agora, nesse exato momento, a vida eterna. A partir do momento que Cristo habitou dentro de você, a partir do momento que você aceitou, recebeu a Jesus como Salvador da sua vida, você já possui a vida eterna. E essa vida eterna, ela é eterna, ela não sai de você, você não perde mais ela, você terá ela eternamente. Olha só que interessante o que a Bíblia nos ensina e a segurança que nós podemos ter. Você precisa jogar a sua dúvida para a Bíblia. Se você tem dúvida de salvação, analise o que a Bíblia diz e a Bíblia vai tirar essa dúvida de você. Por exemplo, você lembra daquele contexto de Atos capítulo 16, onde Paulo e Silas estavam presos na cidade de Filipos e ali eles estavam pregando o evangelho, foi por causa disso que eles foram presos. E o carcereiro que estava aguardando eles na prisão, depois do terremoto que aconteceu, o carcereiro ali pulou para dentro da cela de Paulo e Silas e falou para eles: senhores, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Paulo e Silas deram uma resposta direta e rápida para eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Olha só, salvação só depende de crer em Jesus Cristo. Meu irmão, você já creu em Jesus Cristo? Você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se já, não tem motivo de você ter dúvida da sua salvação. Você pode descansar nessa palavra de Deus, porque ela é garantia. E a palavra de Deus diz: se creu e recebeu, recebe a vida eterna. Não existe essa coisa de você crer, de você ter recebido a Jesus Cristo, mas não ter ganhado ainda a vida eterna. A Bíblia é muito clara em dizer que se creu, recebeu a vida eterna. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Se ele disse que é só crer e você recebe a vida eterna,
É porque isso é verdade absoluta, Deus não está mentindo. Meu irmão, você já recebeu a Jesus Cristo? Descanse em paz, porque então você já tem essa vida eterna. Você não precisa continuar com essa dúvida de salvação que está no seu coração, que está lá no fundo do seu pensamento. Você não precisa continuar mais com essa dúvida. Você pode agora descansar na certeza que a palavra de Deus nos traz, que nós temos a vida eterna. Vamos ver outros versículos que nos mostram isso também? Olha só Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, o versículo 13. Versículo 13 diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa, o versículo aqui não está mentindo, não é uma mentira esse versículo aqui. O que o versículo está falando? Que se você invocar o nome do Senhor, você não será salvo? Olha só, olhe para a sua vida. No passado, você já invocou o nome do Senhor? Você já fez esse convite para Jesus Cristo morar no seu coração? Você já rogou pela salvação da sua alma? A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, mais uma vez, Deus não é homem para que minta. Se a Bíblia diz isso, que todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe a salvação, então isso é verdade absoluta. Nós que cremos em Jesus Cristo não temos motivo para ter dúvida da salvação, porque Cristo já habita dentro de nós e nós já temos a vida eterna. Mais um outro versículo, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Qual que é o versículo mais conhecido da Bíblia, que talvez você ache? Isso mesmo, João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só o que a Bíblia nos fala e ela é clara nas suas palavras e na sua mensagem. Deus, ele te amou de uma tal maneira que Jesus Cristo veio aqui na cruz e morreu ali na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu por mim, morreu por você. E a partir do momento em que nós cremos nesse sacrifício de Cristo, que nós acreditamos que Cristo ali na cruz pagou o preço do nosso pecado, nós não iremos mais perecer no inferno. Você não mais perecerá longe da presença de Deus. Mas a Bíblia fala que você já ganhou a vida eterna. Então, se a Bíblia diz que se creu, o resultado imediato é salvação, então você pode descansar em Jesus Cristo. Se você já creu em Jesus Cristo, descanse que o resultado que já houve, já foi produzido na sua vida, foi salvação. Satanás quer tirar essa certeza da sua mente. Satanás quer enfraquecer a sua fé. Ele não pode tirar a sua salvação, mas ele pode tirar de você a certeza da salvação. Não caia nas mentiras de Satanás. Não dê ouvidos à ladainha que Satanás tenta jogar na sua mente, mas dê ouvido à palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. É pela Bíblia que nós fortalecemos a nossa fé. E Satanás, ele vai tentar fazer de tudo para tirar de você essa certeza de salvação. E às vezes ele usa até versículos bíblicos, textos tirados fora de contexto, para jogar na sua mente, no seu coração, e com esse versículo isolado, ele vai tentar tirar de você a certeza de salvação. A gente precisa estudar sempre a palavra de Deus e ter a certeza que a palavra de Deus nos traz sobre a vida eterna. Mais um versículo, olha só o que diz João capítulo 5, versículo 24, diz assim para nós: em verdade vos digo, Jesus aqui falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Alguns cristãos ficam com dúvida. Bom, eu já criei em Jesus Cristo e já recebi Jesus Cristo no passado, mas será que eu não posso ainda, talvez, perder a salvação? Será que eu não posso ainda ser lançado no inferno? O versículo está sendo bem claro aqui para nós, que nós que já cremos em Jesus Cristo, nós não entraremos em juízo. Olha só, juízo, julgamento, lago de fogo, inferno, não é mais uma realidade para nós. O que a Bíblia fala para nós, que isso não é uma realidade para nós, mas o que a realidade é a vida eterna. Meu irmão, a Bíblia está sendo muito clara nessa segurança que ela passa para nós.
E para terminar, gostaria que você se apoiasse a sua fé em mais um versículo da Bíblia aqui que está em João capítulo 10, que diz assim, a partir do versículo 27. Fala assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha só quem que dá a vida eterna é Jesus Cristo. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu irmão, grave isso e risque isso aí na sua Bíblia. Jamais perecerão. Grife isso na sua Bíblia para que você tenha essa palavra na sua mente. Jamais vou perecer. Jamais irei para o inferno. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus Cristo está te dando aqui garantia e segurança de salvação. Sabe o que Jesus está falando? Que você, como ovelha de Jesus Cristo, você que já recebeu a Jesus Cristo, você que já invocou a Jesus Cristo, você que já foi salvo, você está na mão de Cristo e Ele está aqui, ó, te segurando. Olha só, e Ele diz, ninguém pode tirar você aqui da minha mão. Ninguém pode mais tirar você da minha mão. Nem você pode, talvez com uma falha e um pecado seu, sair da mão de Cristo. Ele fala, não, você está seguro. Satanás não pode, os anjos não podem, potestade nenhuma pode tirar você da mão de Cristo, ninguém mais pode, nem mesmo você, nem mesmo o seu pecado. Você está seguro em Cristo. E ele fala aqui também, além de estar na mão de Cristo, na mão dele, você também está na mão de Deus. E da mão de Deus, ninguém pode tirar você também. Meu irmão, a sua salvação e a sua segurança depende unicamente de Deus. E Deus, ele não falha. Então, isso nós podemos ter certeza que um dos seus atributos é que ele nunca falha e ele nunca mente. A sua salvação não depende de você. A segurança da sua salvação não depende das suas obras, não depende de você não cometer um pecado, porque isso é impossível, não depende das suas falhas e nem dos seus acertos. A sua salvação depende unicamente do poder de Deus. E agora me diz, o que é mais poderoso do que Deus? Nada. Então você pode descansar. E através, meu irmão, dessa live, através desse vídeo, através da palavra de Deus, eu gostaria de ter transmitido para você a segurança da vida eterna. Eu gostaria que você não tivesse mais dúvida da sua salvação, que você não acordasse com medo e nem fosse dormir com medo de uma realidade infernal, que se você morrer, pode talvez ir para o inferno. Que se Jesus voltar hoje, talvez você fique. Isso não é uma realidade para você. Você pode ter certeza que o dia da sua partida, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, você estará com Cristo e essa segurança depende unicamente dele e ele não falha e ele não mente. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé a cada dia mais. E saiba que podemos ter certeza de salvação e a dúvida que talvez penetre o seu coração, ela pode sair mediante a fé que nós temos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais e abençoe sua família e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.